E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 2 do PET volume 3. Então vamos lá? No primeiro exercício, pede para a gente relacionar os tipos de hidrocarbonetos na primeira coluna com os compostos da segunda coluna. Então, turma, aqui apresentou os tipos de compostos e aqui apresentou as suas fórmulas moleculares. Como que eu vou resolver esse exercício? Então vamos lá, turma. Primeiramente, vamos começar analisando esse composto aqui. Esse composto aqui, turma, trata-se do benzeno. O benzeno ele apresenta 6 carbonos e 6 hidrogênios na sua estrutura, como vocês podem estar conferindo aqui, certo? Então, ele vai apresentar esta fórmula molecular. Vamos analisar esse outro composto aqui. Esse outro composto aqui, pessoal, trata-se de um alcino. Um alcino que vai estar apresentando ali 3 carbonos e vai estar apresentando 4 hidrogênios na sua estrutura. Tá joia? E esse outro composto aqui, que apresenta 4 carbonos e 8 hidrogênios. Nesse caso, pessoal, trata-se de um alceno, certo? Um alceno ele vai estar apresentando o número de hidrogênios igual ao dobro do número de carbonos. Tá joia? Então, ó, observem que tem 4 hidrogênios, 4 carbonos, na verdade, e quantos hidrogênios? 2, 3, 5, 8, certo? Então, esse composto aqui tem essa fórmula estrutural. E esse outro composto aqui? Turma, quando um composto ele apresenta o número de hidrogênios igual ao dobro do número de carbonos, mais 2, então trata-se de um alcano, certo? Então, um alcano que tem essa fórmula molecular, tem essa fórmula estrutural aqui, certo? Observem, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Quantos hidrogênios tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, bateu com essa fórmula molecular aqui, certo? Então, vamos relacionar? Esse composto aqui, ele é aromático, não é? Porque ele apresenta ligações duplas intercaladas em uma estrutura fechada com 6 carbonos. Então, essa fórmula estrutural aqui, essa fórmula molecular, na verdade, refere-se a um alcino. E essa fórmula aqui? Observe que tem uma ligação tripla entre carbonos. Então, trata-se de um alcino. Certo, turma? E esse composto aqui que tem essa fórmula estrutural? Se tem ligação dupla entre os carbonos, trata-se de um alceno. E aqui, turma? Nós vimos que esse composto aqui tem esta fórmula estrutural plana. Esse composto, pessoal, ele só apresenta ligações simples entre os carbonos. Concorda comigo? Então, trata-se de um alcano. Tá joia? Questão 2. Na questão 2, pede para a gente dar o nome para esses compostos aqui. Então, vamos começar por esse aqui, turma? Observem que tem uma ligação tripla entre os carbonos. Então, já que apresenta uma insaturação, qual a regra que eu devo seguir? Primeira coisa, eu preciso estar numerando os carbonos, certo? De forma que a ligação tripla fique mais próxima da extremidade. Então, observem que essa ligação tripla aqui está mais próxima dessa extremidade do que dessa. Concorda comigo? Então, galera, eu vou começar a numeração a partir desse carbono aqui. Então, aqui vai ser o carbono 1, esse o carbono 2, esse o carbono 3, esse o carbono 4, esse o 5 e esse último aqui, o carbono 6. Primeiro passo, numerar os carbonos, eu fiz. Agora, segundo passo, bastante simples. Primeira coisa é falar sobre o prefixo. O prefixo desse composto, pessoal, está relacionado com o número de átomos de carbono. Então, se apresenta 6 átomos de carbono, o prefixo que eu devo colocar é X, certo? Depois, eu vou colocar um hífen e vou indicar a posição da insaturação, que é carbono 2. Então, eu coloco 2, hífen,
E que tipo de insaturação que é essa? É uma ligação tripla. Então eu vou colocar ali o termo in no infixo. Certo? E no sufixo vamos estar colocando a letra O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Ok? Vamos agora olhar este outro composto aqui. Ele apresenta duas ligações duplas. Observe que as ligações duplas, pessoal, elas estão nas extremidades da cadeia. Então não vai fazer diferença se eu começar a numeração daqui para cá ou daqui para cá, certo? Então vamos começar a numeração aí da esquerda para a direita. Então aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3 e aqui o carbono 4. Certinho? Agora vamos dar o nome ao composto. Primeira coisa, prefixo, que é referente ao número de átomos de carbono. São 4 átomos de carbono nessa estrutura. Então, prefixo but. Já que tem insaturação, eu preciso colocar hífen e colocar a posição das insaturações. Tem uma insaturação no carbono 1 e tem outra insaturação lá no carbono 3. Então, eu vou colocar 1,3. Vou colocar um hífen de novo e vou dizer que insaturação que é essa. Já que são duas ligações duplas, a gente coloca o termo dien. E a terminação O, porque trata-se de um hidrocarboneto. E esse outro composto aqui, turma? Um composto cíclico, um composto de cadeia fechada. Quando temos um composto de cadeia fechada, turma, a gente precisa colocar primeiramente o termo ciclo, certo? Depois, no prefixo, a gente coloca o tipo de átomo, o número de átomos de carbono, na verdade, que tem nessa estrutura. São 1, 2, 3. Então, quando se tem 3 carbonos, nós colocamos o prefixo prop. Qual que é o tipo de ligação entre os carbonos? Somente ligações simples. Então, infixo an. E a terminação O, porque é hidrocarboneto. Questão 3. Existe somente uma ligação dupla na cadeia carbônica da molécula de letra A, benzeno, galera. Claro que não, né? O benzeno, ele apresenta 3 ligações duplas, como nós vimos lá no primeiro exercício. Letra B, propeno, ou propeno. Esse nome aqui tá errado, tá, galera? Ele não tem esse termo an aqui não, tá? Então, o nome desse composto aqui é propeno. Sim, galera. O propeno, ele apresenta somente uma ligação dupla. Porque, ó, observa o infixo do nome do composto. En. Então, isso indica que só tem uma ligação dupla. Não é o número 1 que indica pra gente que só tem uma ligação dupla. É esse termo en aqui, juntamente com a posição dessa ligação, que é o carbono 1. Certo? Então, no prop-eno, a gente só tem uma ligação dupla. Aqui nós temos a fórmula estrutural desse composto aí. Aqui, ó, observem que só tem uma ligação dupla, tá joia? Na letra C, ciclopentano. Ciclopentano, pessoal, é um composto formado apenas de ligações simples entre os carbonos. Mas como você sabe isso, professor? Observem aqui no infixo do nome do composto, galera, ó, tem o termo an, que indica que só tem ligações simples entre os carbonos. Letra D, penta 1,2-dieno. Turma, se tem o termo dien, isso indica que tem duas ligações duplas. Então, não pode ser a alternativa correta dessa questão também. E letra E, butino, turma. Se tem o termo ino, então isso indica que tem uma ligação tripla entre carbonos. Tá joia? Então, não pode ser a alternativa correta também dessa questão. Então, a única alternativa correta que vocês precisam estar arrumando aí no PET de vocês, tirando esse termo an aqui, é a letra B. Tá joia? O propeno, ele é o único composto que vai estar apresentando ali uma ligação dupla entre carbonos. Questão 4. A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão, do grupo EBX, do empresário Ike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves constituídos
principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. Aí o exercício vai falar o seguinte: a nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constituintes do gás natural é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto. O número correto de carbonos nos hidrocarbonetos não ramificados citados no texto é respectivamente. Então, turma, a gente precisa estar identificando quais são os hidrocarbonetos não ramificados, que vão ser o etano, o propano, o butano e o pentano. O isobutano e o isopentano, turma, eles são hidrocarbonetos ramificados, que nós vamos ver posteriormente, tá joia? Então, turma, vamos identificar quantos carbonos tem no etano? Bastante simples. Se tem o prefixo et, indica que tem quantos carbonos? 2, certo? Propano, prefixo prop, indica que tem 3 carbonos. Butano, prefixo but, indica que tem 4 carbonos. E pentano, galera, pente indica que são 5 carbonos na estrutura. Concorda comigo? Então, galera, a alternativa correta da questão 4 é a letra B. Então, galera, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!